Ok, beleza. Você está vindo do vídeo anterior, né? Nesse vídeo nós vamos fazer essa questão, que diz o seguinte, né? Leia um vetor A com N elementos, o padrão já está ali certinho, a gente já sabe. Verifique e escreva se existem ou não elementos iguais no vetor. Beleza, vamos fazer logo aqui a primeira parte, né, dele. Então, eu abro aqui. Vamos lá para Fábio 05Q02. Verificar repetidos, né? Verificar repetidos.js. Perfeito? Então aqui no começo é mais ou menos a mesma coisa disso, né? Do vídeo anterior. Se você quiser ver essa questão que a gente acabou de fazer, está no vídeo anterior, pela numeração, certo? Muito bem, tá aqui, deixa eu só fechar para dar certo. Então, dessa forma aqui a gente cria o vetor A normalmente. Então aqui os elementos, quantos elementos, ele inseriu o vetor já está preenchido. Agora a gente precisa verificar se em vetor A nós temos elementos repetidos. Qual seria a lógica para isso se você tem uma cestinha de elementos e você quer saber, né, de cara, assim, como é que eu faço para verificar se tem elementos repetidos? Então, uma forma simples de fazer isso, prática, independente de linguagem, é você pode pegar o primeiro elemento e verificar com os elementos do final, né, o próximo até o final, ou com todos eles, né, a contagem, ou seja, quantos elementos tem desse? Se passar de um, é porque tem elementos repetidos. E aí você pode ir pensando em otimizações, certo? Então, eu vou criar uma função aqui de elementos repetidos. Deixa eu olhar. Beleza, então, se, né, contém repetidos, eu vou criar uma função dessa forma, que eu vou mandar esse vetor ar para lá. Então ela vai me retornar um valor booleano, né? Quando é booleano eu não preciso fazer essa verificação, se igual a true, porque a própria função já é booleana, certo? Então se houver elementos repetidos, eu vou simplesmente escrever há elementos repetidos, né? Caso contrário, eu boto exatamente aqui o contrário disso, né? Que não há elementos repetidos, né? Não, não há elementos repetidos. Beleza? Só que nós temos que escrever esta função, que ela vai receber um vetor e ela deve retornar true se houver elementos repetidos e false, caso contrário. Certo? Então definimos aqui uma função chamada contém valor repetido, que ela recebe um vetor qualquer, o nome do parâmetro eu boto à vontade, e a lógica que a gente vai utilizar é super simples aqui. O objetivo é mais desenvolver esse pensamento devagarinho e aos poucos você vai refinando. Então eu pego para cada elemento e saio contando. Eu vou contar ele para cada elemento e eu saio contando nele todo. Então eu vou precisar de dois for. Um for para poder pegar o primeiro elemento. Eu estou com ele aqui na mão. Na primeira volta para o primeiro elemento. E um segundo for que ele vai executar para cada elemento do começo até o final, como se ele vai encontrar mais de um elemento daquele jeito, certo? Então, como é isso? Então, eu faço o seguinte, certamente tem um método aqui em JavaScript que faz isso, viu, gente? O que eu estou explicando para vocês é a lógica de como se faz isso. E no segundo bloco, que vocês veem em estrutura de dados, vocês vão fazer isso ainda mais manual e é utilizando provavelmente a linguagem C, C++, tá bom? Então, beleza. Então, para cada elemento aqui do vetor, deixa eu ver como eu vou fazer de forma bem tradicional. Let i começando em 0, com esse i, enquanto esse i for menor do que o length desse vetor que chegou para mim, i++, beleza, eu vou ter aqui, parênteses eu tenho que fechar, correto, professor. Isso. Eu vou ter o elemento corrente aqui, né? Vou ter o elemento corrente. Agora eu preciso percorrer esse vetor novamente, né? Porque eu vou ter... Deixa eu fazer aqui, ó. Let elemento, né? Vou até fazer desse jeito, ele é um undefined ali. Então, esse elemento vai receber o elemento corrente. O elemento corrente é o vetor i. Então, eu vou verificar aqui agora, percorrendo o vetor novamente, a partir do final, e agora eu preciso de um outro index que eu vou chamar de j, que também vai começar do zero. Observem que esse for ele está dentro do anterior, certo? Então, para cada item aqui do vetor, eu vou percorrer novamente o vetor do começo até o final. Por enquanto, eu vou botar aqui do começo até o final. Espero que vocês estejam compreendendo. Então, é como se tivesse uma cartela de ovos aqui. Eu pego o primeiro ovo. Tem um for que vai ficar pegando ovo por ovo, de um por um. Só que quando eu pegar aqui o primeiro ovo, aí eu vou pedir para que um outro for
vai percorrer toda a cartela de ovos novamente. Para cada um, percorre a cartela inteira, para cada um, até encontrar outro que tenha o mesmo número, a mesma identidade que é o primeiro, certo? Então eu pego aqui o elemento atual que eu quero procurar no meu próprio vetor, então eu faço o seguinte: se esse elemento que veio lá de cima, né, da primeira passagem, foi igual ao elemento corrente dessa outra passada que eu estou verificando aqui agora, significa que eu encontrei um elemento, certo? Eu acabei de encontrar um elemento. Só que eu vou contar, certo? Eu vou contar. Então eu vou fazer o seguinte, certo? Deixa eu botar aqui let contador, vou chamar de contador assim, deixei ele vazio assim. Toda vez que ele entrar aqui no contador, eu vou fazer o seguinte: tem um já, certo? O contador já vai começar aqui com um, porque é o próprio elemento que eu estou encontrando. Se eu achar outro igual aqui, né? Se eu achar um outro igual, eu já vou para 2. Não, eu vou deixar em 0. Porque eu vou, como eu estou percorrendo ali a partir do 0, eu boto o contador recebe, contador mais mais. Então, o primeiro, ele já vai se encontrar, isso é verdade. Ele já vai se encontrar, isso é certeza. Então, o mínimo que esse contador aqui vai ser é 1, porque eu estou começando do 0, o J, do mesmo jeito que eu estou começando o 1. Então, quando começar vetor I sendo 0, o primeiro elemento vai ser vetor J também com 0, é o mesmo elemento. Então, o contador vai para 1. Mas se depois do 0 ele avançar e encontrar outro que seja o mesmo valor, esse contador aqui vai sair deste for com o valor 2, certo? Observe bem na lógica que isso pode ser útil para você pensar em outras situações. Feito isso, após terminar esse for interno e antes de passar para o segundo elemento, que eu quero verificar quantas ocorrências dele tem, eu vou logo verificar se essa quantidade de elementos, verifique se existem ou não elementos iguais no vetor. Beleza, eu já posso verificar aqui para esse primeiro. Olha, se o contador saiu daquele for lá com um valor superior a 1, significa que tem elementos repetidos, porque um determinado elemento que eu peguei, eu mandei varrer novamente a cartela inteira, eu encontrei mais de um. Então eu já posso dar um return. True, sim, existem elementos repetidos. Mas se eu não encontrar, então se o contador for 0, ou se for 1, né, na verdade, eu posso retornar falso? Afirmar que não tem repetidos? Não. Você só pode fazer isso depois que esse for aqui externo, ele percorrer todos os elementos. Então, se ele percorrer todos os elementos, e mesmo assim ainda chegar aqui na linha 36 e 37, significa que nenhuma vez ele entrou aqui na linha 32, certo? Basicamente é isso. É uma lógica simples e é bom que você vai se acostumando aí com um for dentro do outro, certo? Então, contém repetidos, tem isso, a gente poderia dar até uma refatorada aí no código, mas vamos fazer assim porque nós somos bebezinhos por enquanto, não é isso? Então, eu vou criar um vetor com 5 elementos. Deixa eu botar aqui, eu nem verifiquei lá em cima se eu tinha, como é que estava lá a situação, né? Beleza, aqui é a questão anterior que a gente está executando. Essa daqui é a Fábio 05, questão 02. Beleza, é essa daqui. Na linha 26, vamos ver o que foi que a gente fez aqui na linha 26. Eu esqueci de incrementar o J, né? Beleza, muito bom. E tá vendo que no erro ele diz toda a situação ali pra gente, né? E não é vírgula, que é ponto e vírgula, certo? Os elementos do for são separados por ponto e vírgula. 5 elementos, eu vou botar o 7, o 4, o 3, o 2 e o 0, né? E não há elementos repetidos. Perfeito. Vamos botar a opção aqui com repetição, né? Então tem o 6, tem o 5, tem o 4, tem o 5 de novo e tem o 0. Há elementos repetidos. Perfeito, gente? Então, tudo isso que a gente vê por aí no software não são coisas de outro mundo. Mesmo que a sua linguagem de programação não tenha este método ou aquele para fazer, você consegue fazer isso porque você tem a lógica na sua cabeça muito bem estabelecida. Perfeito? Só para poder dar uma organizada aqui, a gente está só com 9 minutos, eu vou criar aqui um arquivo chamado vetor-úteis, que é para a gente botar essas funções que a gente está utilizando, que elas serão úteis para outras questões. E aí a gente viu lá no vídeo de módulos, que está 3 vídeos atrás desse, como a gente pode criar essas funções e ir reutilizando, certo? Então, a primeira função que eu vou levar para lá já vai ser essa. É uma função que está aqui. Então, olhando aquele nosso vídeo lá, para a gente compartilhar essa função, a gente bota módulo
exports, não é isso? Módulo exports, isso. E aí cria um objeto aqui e você diz o que você quer exportar. Eu quero exportar essa função aqui, contém repetidos. Para quem quiser utilizar, basta importar ela aqui do nosso arquivo, beleza? Então o nosso programa aqui já vai ficar mais enxuto e basta a gente vir aqui e a gente faz assim. Por enquanto, com Commons.js, não deu tempo de mostrar para vocês ES6, não é bem o curso assim da disciplina, né? O fluxo da disciplina, e ele vai importar lá para a gente. Então aqui no contém repetidos, se eu botar Ctrl espaço, olha, botei Ctrl espaço aqui, ele vai importar para a gente aqui no VS Code. Mas se ele não importar para você, basta você colocar isso, né? Esse ponto barra significa que é neste mesmo diretório, o nome do arquivo é esse, e ele dispensa aqui a extensão, né? E eu boto entre chaves aqui porque eu estou exportando aqui um objeto que tem determinadas propriedades, tá bom? Vamos só verificar se tudo continua funcionando, porque a gente pode botar um bug, né? Olhando essas coisas. 4 elementos, 0, 9 e 0. Elementos repetidos. Continua tudo funcionando. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Observem que a nossa lógica aqui de contém repetidos ela é baseada na contagem de elementos, né? Então, contém repetidos, quando eu encontrar um elemento que a quantidade dele no vetor seja maior que 1. Não é isso? Na prática é isso. Então, a gente poderia desmembrar essa contém repetidos para que ela utilizasse uma outra função que especifica em contagem. E assim a gente teria duas funções separadas, uma quando eu quisesse contar e uma quando eu quisesse verificar se tem elementos repetidos, que ela usa essa de contagem, certo? Então você pode declarar em qualquer lugar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função que ela tem o papel de contar elemento, né? Então essa contar elemento, ela recebe um vetor e recebe o elemento, né, que ela quer que eu conte, né? Enfim, é exatamente isso. Se o elemento tiver, ele vai contar 0, 1 ou tantos, não importa. Se não tiver, vai retornar 0. E a lógica é basicamente essa lógica aqui que a gente fez. Eu vou até recortar ela, botar aqui, tá aqui let contador, né, começando em 0. Então, eu trago o vetor e trouxe o elemento. Então, se o elemento eu vou mudar para i, porque é preferível a gente utilizar sempre i quando só tem um contador, né? É só convenção isso aqui. Qualquer letra, qualquer nome que você botar, funciona como contador sempre. Então, tá aqui. Então, eu recebo um vetor e um elemento, eu percorro todos os elementos do vetor, beleza? Todos os elementos do vetor. A toda vez que eu encontrar, eu dou um contador e retorno ao final esse contador. Se ele não encontrar nenhum, ele vai retornar o 0, que foi seu valor inicial. Se ele encontrar vários, vai retornar isso, certo? E aqui eu faço o seguinte, né? Ó, contador, veja só como já ficou diferente aqui. O contador aqui de cima eu vou chamar contar elemento e mando para lá. Cara, verifica, primeiro eu mando o vetor. Neste vetor, quantas ocorrências tem deste elemento, né? Deste elemento, essa é uma das fórmulas, né, da gente fazer. E aqui o contador, se for maior que 1, vai ficar true, vai ficar tudo certinho, né? Tudo pronto. Ok, né? Vamos verificar se ele funciona, porque tem uma dependência ali de uma função, de uma para outra, né? 3 elementos, 6, 6, 6, há elementos repetidos, e vamos botar agora 3 elementos, que vai ser o 4, o 5 e o 1. Não há elementos repetidos. Então, tudo continua funcionando. E agora, de quebra, nós ainda vamos criar aqui uma série de funções que a gente pode ir reutilizando, usando em outras questões. Perfeito, gente? Olha esse código devagarinho, vê esse vídeo devagarinho, que você vai ter um insight para resolver todas as questões que envolvem vetores. Só com essas duas já dá para saber muita coisa, né? Você já sabe a sua lógica matemática de ensino fundamental, principalmente, toda você já consegue aplicar aqui de boa. Tá bom? 14:22, deixa eu ver no próximo vídeo, deixa eu escolher um outro aqui um pouquinho mais difícil, né? Nem tão difícil para poder dar certo. Leia um vetor com n elementos, encontre e escreva o maior e o menor elemento e as suas respectivas posições no vetor. Vamos fazer essa questão aqui no próximo vídeo, tentar fazer, né? Se eu não conseguir, aí vocês respondem e mandam o link do vídeo aí no YouTube, tá? Até o próximo vídeo.